Olá, a Bit Ciência está de volta. Sim, e tem duas novidades nessa edição. A série Bit Sentidos e uma série de reportagens sobre o meio ambiente. No dia 5 desse mês foi comemorado o Dia do Meio Ambiente e, para começar, falaremos sobre a água. Além disso, temos uma reportagem sobre um dos aparelhos eletrônicos mais usados no mundo e que fez aniversário de 40 anos. A Bit Ciência está no ar. E começamos o programa falando de um aparelho que você provavelmente não larga. Em 2014, um dos principais e mais essenciais equipamentos da tecnologia atual completou 40 anos. Estamos falando do celular. Nessa matéria, vamos conhecer pessoas que usam muito o celular, é quase um vício, e outras que não estão nem aí, querem distância. Nossa, alguém sem celular? E você, quanto tempo consegue ficar longe do seu? Vamos ver na matéria. Você imagina o mundo sem celular? Se eu imagino? Eu gostaria que fosse, mas não imagino não. Não, de jeito nenhum. Não imagino. Não. Não, hoje em dia não. Não, hoje em dia todo mundo tem que ter seu celular. Não. Não mesmo. Hoje não mais. Não. E o que você mais usa no celular? Eu ligo, não uso muito mais que isso não. É falar mesmo. Eu uso internet para ligar. Uso para meu acesso bancário. Para comunicação com os meus amigos, WhatsApp, para Facebook, essas coisas assim. WhatsApp, quase o tempo todo. WhatsApp, Face. Sim, normal, para telefonar, normal. O que eu mais uso é torpedo. Como vimos nas ruas, é difícil ver alguém que não dependa do celular de alguma maneira. E não tem idade para isso. Pessoas de diferentes gerações utilizam essa tecnologia para funções diferentes, como pagamento de contas, uso de redes sociais, entre outros. Eu percebo que realmente essa geração não sabe mais ficar sem esse virtual. Às vezes até em casa, né? Meus filhos, mãe, você tem que ter um Facebook. Se você quiser falar com alguém, se eu quiser falar, eu telefono e marco o encontro. Embora a minha geração também, e geração mais antiga, que eu também atendo gente aqui de 70 e poucos anos, que está agora, nesse momento, porque ficou viúvo, porque tem a dificuldade de encontrar seus pares, que entram nesses aplicativos para terem encontros. Mas eu acho que até para a minha geração, embora seja muito diferente, que a gente nunca precisou disso, né? E as gerações mais antigas do que a minha, menos ainda, a gente pode se utilizar disso, mas sendo um benefício e não esse vício, essa compulsão, né? O primeiro celular foi inventado em 1974 e era bastante robusto, somente com a função de ligar e receber chamadas. Com o passar dos anos, as tecnologias foram evoluindo, os celulares diminuindo de tamanho, mas aumentando o número de funções de comunicação. E esse ritmo não para. Em pouco tempo, celulares perdem valor e são substituídos por outros que possuem mais utilidades. O primeiro celular foi um celular bem grande. Ele era bem grande. Era se não me engano, era um Motorola, que parecia até desses aparelhos sem fio que existe hoje em dia. Só que ele tinha uma capa que você abria e fechava. Primeira vez que eu vi uma pessoa com celular foi interessante porque a pessoa chegou lá onde nós nos encontramos sempre, num bar, e engraçado é que aquilo era novidade. Ele chegou muito cheio de si, com um Motorola desse tamanho, pesando 600 e poucas gramas pendurado assim Na verdade, pouca gente tinha, não é? Pelo menos que eu conhecesse, pouca gente tinha. E hoje é que eu tenho dois. Um que é para só falar e receber ligação, e tenho já não digo que é de primeira geração, mas já é bem sofisticado, me satisfaz bastante. A dependência e o uso excessivo dos celulares tem crescido. Com a concentração de utilidades em aplicativos nos aparelhos, tudo fica a alguns cliques de distância. O grande problema dessa situação
é que algumas pessoas vão substituindo as relações sociais ao vivo por contatos restritos ao universo virtual. Na medida que esses aparelhos, né, têm todas as utilidades e finalidades, é bom enquanto ferramenta de comunicação, né? Agora, como condição, eu acho um problema, porque realmente, ao mesmo tempo que se está no mundo, né, que é super visível, que tem visibilidade, a pessoa se esconde atrás dos aparelhos também, né? No sentido de não ter mais relações, é tudo muito fluido, é tudo no sentido de tem contato com o mundo, mas ao mesmo tempo não tem contato com ninguém, né? E nem consigo próprio. Parece que é para não se deparar com as suas questões. É meio que se defender mesmo das relações, do encontro com o outro. E aí, virtualmente, parece que é muito mais fácil, né? Se expõe muito mais, porque também tem esses vídeos hoje em dia que todo mundo aparece. Aqui eu tenho 2 pessoas que já entraram na rede no conteúdo mesmo sexual, né? De ser exposto, e foi o motivo que trouxe para cá. Ao mesmo tempo que é super exposto dessa forma, a pessoa se esconde também atrás dessas falsas relações, né? Você tem 500 mil amigos no Facebook, mas não tem um, às vezes. Atualmente eu uso com uma certa frequência, principalmente o WhatsApp, porque é um recurso bem imediato, né? Eu gosto muito. E algumas outras coisas que eu uso, tipo o Instagram, alguns outros aplicativos, gosto de usar a internet, mas eu prefiro o WhatsApp. Eu não uso assim de maneira exagerada, nem sem sentido. Eu quero saber uma informação de uma pessoa, onde ela está e o que está fazendo, porque às vezes eu sinto vontade de falar com essa pessoa, uma espécie de saudade, e quero saber onde é que a pessoa está, principalmente da minha família, e mando mensagem e tenho resposta imediata. Aí é bom, interessante, porque a gente brinca, se diverte, fala coisa séria. Por que você resolveu ficar tanto tempo sem ter um celular? Pô, cara, é porque quando eu pego o celular, eu sempre perco, ou eu sou roubado, ou esse tipo de coisa, então eu tenho que estar sempre trocando. Por exemplo, rola muito de desencontrar, você marcar de encontrar com a galera, aí tu chega, tem um imprevisto, tu sai, não consegue ligar. Atrapalha, porque as pessoas agora, você senta num bar, por exemplo, o nego não conversa, o nego pega o celular e fica no celular, tá ligado? Quando isso toma uma proporção na vida da pessoa, como eu falei, da condição, única condição de ter relacionamento. E aí a pessoa começar a se preocupar com isso. Só que às vezes isso é uma compulsão mesmo. É igual você começa a usar droga e acha que tem o controle, e dali a pouco você vê que não tem, né? Então, para algumas pessoas, isso é perigoso, porque depois não vê outro jeito de retomar a vida. Lembrando que a Bits já fez uma matéria sobre chips e sobre aplicativos de celular que você pode conferir no nosso site. E agora vamos falar de educação e ciência, uma pauta que sempre tem espaço aqui na Bits. Na edição anterior do programa, começamos a conhecer um dos trabalhos do Laboratório de Estudos de Ciências. Este projeto focava professores das séries iniciais do ensino fundamental e também da educação infantil. A proposta é encontrar novos caminhos para ensinar ciências, já que nessa fase a criança só quer brincar. Você pode ver a matéria no site. E agora vamos conhecer melhor o lado das crianças, pelo que elas se interessam. O projeto também as recebe no laboratório. Como você vai ver agora. O projeto Jalequinho, que faz parte do Laboratório de Estudos de Ciência, procura despertar o interesse científico recebendo turmas da educação infantil e séries iniciais. Então, o projeto Jalequinho é uma das ações do projeto de extensão Ensino de Ciências para Educação Infantil e Séries Iniciais. O projeto Jalequinho é quando a gente recebe a visita de turmas das escolas, né, que se interessam, e a gente faz o agendamento prévio e aí eles trazem as crianças. Hoje a gente está com uma turma da Escola Anísio Teixeira, 2 turmas da Escola Anísio Teixeira, turma de 5º ano e uma turma de aceleração de aprendizagem, e eles estão fazendo o circuito do leilão de jardim.
que é um circuito de bancadas baseado no poema da Cecília Meirelles, Leilão de Jardim. E a gente extrai alguns elementos de biologia do poema para explorar com eles. Eu descobri um monte de coisa, eu vi um monte de bichinhos, eu mexi nos bichos e gostei muito. Eu nunca achei que eu ia ver uma vez de verdade um telescópio ou ver bactérias de verdade nele. Eu aprendi que o sapo, ele é pequenininho, mas ele cresce muito rápido. Eu gosto muito de estudar animais, micro-organismos, plantas. É interessante porque a gente recebe visitas diferentes de escolas diferentes a cada semana. Então tem um fluxo de alunos assim que é enriquecedor. Toda vez que eles vêm para cá eu aprendo um pouco mais da função de ser professora, né? Eles me ensinam muito e estar também com os alunos da licenciatura. Então é uma troca de experiência que é bastante importante. Depois a gente vai passar um vídeo, que é um trecho do documentário Microcosmos, que também retrata um jardim, então a gente explora ali alguns elementos. Depois a gente faz uma brincadeira, que é um bingo, que serve para resgatar alguns conteúdos que foram tratados, e no final tem um lanche e uma discussãozinha com eles. Além do projeto Jalequinho, os bolsistas estão sempre em contato direto com as escolas, ajudando os professores na sala de aula. No mês passado, a bolsista Júlia Benevenuti, que fez o estudo para o seu trabalho de conclusão de curso no Colégio Universitário Geraldo Reis, trouxe um projeto da UERJ Vendendo Nosso Peixe, que visita escolas para explicar melhor sobre os peixes e anfíbios para as crianças e a população em geral. Então, eu acho que, assim, principalmente nessa faixa etária, quanto mais a gente puder investir em atividade prática, construção de modelos, saídas de campo, eu acho que isso tudo é muito mais atraente para eles, porque o conteúdo de ciências muitas vezes é muito nome para decorar, é muito maçante. Então, eu acho que, assim, isso tudo faz despertar o interesse deles, então acho que a gente tem que investir nisso, sempre. Então, a gente monta todo esse material didático, didático pedagógico sobre peixes e anfíbios. E a gente vai nas escolas, tirando as dúvidas das crianças, mas de maneira bem lúdica. A gente tem jogos também. Bom, eu aprendi muitos peixes novos. Eu não conhecia vários peixes, agora eu já sei o nome de quase todos. Existe um anfíbio que é um anfíbio e é um peixe. Eu não sei o nome dele. E tinha muitas coisas diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo, uma raia. Quando eu peguei o peixe na mão, que minha mão não tá com cheiro de peixe. Nós trabalhamos sempre trazendo pessoas de outros lugares, inclusive da própria escola. Professores do Ensino Fundamental 2, quando a gente tem alguma dúvida sobre física, química, e os professores podem vir, a gente está sempre fazendo essa abertura. E porque a gente pensa que isso é interessante para ampliar o universo deles, né? Realmente tem uma dificuldade nesse mecanismo de estar trazendo coisas, construindo por conta da nossa dinâmica. Mas aqui na sala já funciona um projeto da UF chamado PIBID, que eles têm muito acesso a outros lugares. A gente já foi no laboratório da UF, no laboratório Horto Viveiro. Então não fica uma coisa fechada em quatro paredes. A gente está sempre saindo, buscando novos conhecimentos fora a sala de aula. A gente percebendo que existem outros ambientes que não é o que a gente ocupa, né? Tá perto da gente, a gente não liga muito, mas tem seres vivos ali que a gente precisa manejar tudo isso com cuidado, né? Então acho interessante conversar, você vê que as crianças sabem bastante, né? Eu aprendi que tem vários tipos de peixe, ósseos, não ósseos, anfíbios também. E o que você descobriu hoje que você não sabia e achou muito diferente? Nada. Sabia tudo? Quase tudo. Tem alguns peixes que eu descobri agora mesmo. Qual que você descobriu hoje? Tem o peixe bruxa, mas eu já ouvi falar, mas só que não sabia. Quando é pedido alguma atividade deles que saia um pouco do giz, do quadro,
eles gravam mais e também mostram mais interesse. Essa turma aqui hoje foi ótima, eles sabem bastante coisa. O nosso ensino é muito conteudista, né? Eu acho que o conteúdo é fundamental, mas a gente tem que descobrir a época certa de passar uma quantidade tão grande de conteúdo, porque senão você massacra com muita informação e eles não conseguem raciocinar. O principal do ensino, eu acredito que é desenvolver o raciocínio. As crianças podem não fixar totalmente as informações, mas o interesse e a curiosidade pelas ciências acaba ficando. Tanto para os professores da escola quanto para os alunos da graduação, essa troca de saberes com as crianças é fundamental para que haja sempre uma reflexão sobre o trabalho que é feito dentro e fora da sala de aula. E agora, a Bit Ciência começa a série de reportagens sobre o meio ambiente. Exatamente. E não poderíamos começar de maneira melhor. Vamos falar sobre um recurso essencial à manutenção de nossas vidas. A água, Tamires? Isso mesmo, Camille. E recentemente, a cidade de Niterói sofreu com a falta do abastecimento provocada por falhas no sistema que fornece água para o município. E nesses momentos é importante a contribuição de todos no sentido de preservar esse bem, que é ouro para nós humanos. Por isso, vale a pena conferir a matéria feita por Pedro Henrique e Marcela Ramos, que apresenta algumas alternativas que visam prevenir problemas como este. Vamos ver? Em outubro do ano passado, houve uma interrupção no fornecimento de água em Niterói, devido a uma pane elétrica no sistema Imunama-Laranjal, que abastece a região. A concessionária Águas de Niterói agiu rapidamente no sentido de corrigir a falha, mas a cidade sofreu por muitos meses com a escassez deste recurso. Hoje, segundo o engenheiro responsável pelo abastecimento, o problema já está resolvido. Niterói hoje é 100% abastecida, não tem nenhuma casa, nenhum bairro de Niterói que não tenha abastecimento de água de forma eficaz. A bacia que fornece água para Niterói é a do Macacu-Caçeribu, que por ser muito restrita, acaba dependendo de fatores naturais, como as chuvas. Devido ao verão seco que foi predominante no final do ano passado, o problema de falta d'água agravou-se. Entretanto, segundo o professor do Departamento de Análise Geoambiental da UF, Júlio Wasserman, se não houver investimentos em planejamento urbano, o mesmo problema pode acontecer novamente. A população de Niterói aumentando, né, a ocorrência de pequenos eventos de seca vai gerar um colapso do sistema, tá? Na medida que a quantidade de água que está sendo fornecida vai aumentando cada vez mais, ela aumenta ano a ano, né, e a gente vai sentindo pouquinho a pouquinho. Se não tiver planejamento urbano, hoje eu diria, Niterói já atingiu o limite. Tá? A gente vê os problemas com trânsito, os problemas com água, com esgoto, com luz. Enfim, a gente tem problemas de infraestrutura em todas as áreas, saúde, educação, etc. Não é só responsabilidade do poder público de agir na preservação da água. É dever de todo cidadão consumir conscientemente e começar fazendo gestos simples, como, por exemplo, fechando a torneira. 2 milhões de pessoas utilizam essa água. E para chegar em Niterói, que é o último município, no caso específico, há uma perda em determinados municípios de mais de 50%. Então a gente está desperdiçando uma coisa que hoje é mais cara e mais importante que o petróleo. 1 litro de gasolina é R$ 3,15. 300 ml de água potável, você vai pagar R$ 2,00, R$ 3,00. Água é finita, nós temos que ter responsabilidade. A água é bem de uso comum do povo, é nosso. Como representante da cidade de Niterói no subcomitê da Baía de Guanabara, Eurico ressaltou a importância da realização de campanhas e debates sobre o tema, a fim de conscientizar a população, num quadro que reúna poder público, as concessionárias e o contribuinte. Temos que ter a consciência de que é necessário fazer a nossa parte, o poder público, a obrigação de fazer a nossa parte, fazer a nossa, o que eu estou, e fazer a sua parte, quando eu não estiver mais aqui, dar continuidade a políticas de recuperação das nossas nascentes, de controle de perda, de intercâmbio imediato e controle coercitivo com relação à concessionária, se está cumprindo, para a gente a gente não pode estar no século XXI com as alternativas e com as tecnologias que nos são apresentadas,
viver, viver tão somente do que São Pedro decide. A gente tem que ter medidas eficazes, preventivas, para que esse bem, que o Brasil é o país do mundo que Deus permitiu que tenha uma grande quantidade de água doce, senão daqui a pouco a gente vai ter que fazer outras alternativas, vai ficar muito mais caro e a gente está desperdiçando. Então, a perda, para mim o foco é a perda, é evitar a perda, chegar num patamar de percentual de não mais de 50%, isso é um absurdo. E ter a consciência de que você não tem que regar a calçada, e ter consciência de que abrir e fechou, utilizar com critério, e exigir do poder público e exigir das concessionárias uma boa qualidade, um bom enquadramento da água, uma boa qualidade da água, e porque ela é finita, ela acaba. E para encerrar, o subsecretário de Sustentabilidade de Niterói, Gabriel Cunha, apresentou uma alternativa muito interessante, a reutilização da água. Existem algumas medidas que no direito ambiental chamamos de ações preventivas, né? É o princípio da prevenção, né? Mas vale prevenir do que remediar. Nesse último verão, houve realmente, nós estávamos nos preparando, né, eu digo nós, a Prefeitura de Niterói estava se preparando para as grandes enchentes e cheias que tinham no período de janeiro, né, como foi em 2010, aquela trágica história do Bumba. Então nós fizemos um fluxo de emergência, colocamos pluviômetros, demos infraestrutura para a defesa civil, fizemos uma série de preparos esperando a chuva. E, na verdade, o que veio foi uma grande seca, nunca antes vista nos últimos 70 anos. Enfim, é uma seca, assim, absurda no Sudeste, né? Então, na região Sudeste. Então, quer dizer, você tem essas intempéries da natureza, né? Agora, obviamente que existem, por exemplo, algumas leis municipais, né? Por exemplo, a lei municipal de reuso das águas cinzas, né? Onde já existe essa lei e pouca gente faz, né? Se você falar para as pessoas se o problema da água existe, todo mundo vai falar que existe. Se você perguntar para a pessoa se ela reutiliza a água dela na casa dela, eu acho que poucas pessoas vão falar que reutilizam a água, né? Seja quem tem piscina, seja quem não tem piscina, né? Eu acho que começa por aí. A reutilização da água, o que você puder reutilizar para a sua casa de água, eu acho que é fundamental. Utilizar água de chuva, melhor ainda. Então você pode fazer esse tipo de iniciativa, incentivo de políticas públicas para isso, né? E, obviamente, diminuindo o desperdício, diminuindo o consumo, né, por indivíduo, obviamente que você vai ter um impacto menor na estrutura de água que você tem. Bom, a água é um tema essencial, especialmente agora, quando vivemos tantos problemas relacionados ao uso que os humanos fazem deste planeta tão generoso e bonito. Nesta edição, focamos especialmente a falta de água. A questão é que há um outro lado desta moeda, a sobra d'água. Como assim? Simples e terrível. Esta água toda é virá do derretimento das geleiras. Para nós que vivemos em um país tropical, essa realidade parece muito distante. Infelizmente não é. Uma pesquisa publicada neste último mês de maio indicou que o aquecimento global, causado pela poluição, já fez um estrago tão grande que parece irreversível. Mesmo que todos os governos cumprissem a meta que permitiria interromper este aquecimento, a situação não mudaria. Enfim, os dados são alarmantes. A previsão é que em poucos séculos o mar vai subir 65 metros. A Antártica, que tem 90% do gelo da Terra, desprendeu 160 bilhões de toneladas métricas de gelo por ano entre 2010 e 2013. E segundo os cientistas, este derretimento vai continuar enquanto houver aumento de gás carbônico na atmosfera. E isso pode mudar? No próximo Bit Ciência, o ar e tudo que gira em torno deste elemento essencial à nossa vida será o tema da segunda edição da série Bits Natureza. Polêmicas à parte, ninguém deve desperdiçar a água. E no próximo bloco tem a estreia da série Bits Sentidos. Não saia daí. É rapidinho.
E voltamos agora com uma visita muito especial aqui no IACS. É mesmo, Lucas. A professora e documentarista Carla Holanda veio dar uma verdadeira aula sobre cinema e falar um pouco do seu documentário Kátia, a primeira travesti a ser eleita a um cargo político no Brasil. Ela também falou um pouco das suas pesquisas. Vamos ver? Passeando pela internet, eu vi a história da Kátia Tapetino. Não me lembro como, mas foi pela internet que eu conheci a história dela. Me chamou a atenção. Por ela ser do sertão do Piauí e não ter... E ser essa pessoa tão importante para os direitos humanos, né, e vindo de um lugar completamente, né, inesperado pelos seus comuns. Salve a bandeira social pra quem me quer, Caboclo Tupindaré, sou homem, eu não sou mulher, Caboclo Tupindaré, sou homem, eu não sou mulher. Sou pau pra toda obra. Sou mulher, sou macho, sou tudo. Não sei o que de acha eu sou. Podemos partir? Desde 2012 eu estreiei no Festival de Brasília e até hoje, né, 2014, quase 2 anos, eu não consigo ficar tranquila. Pode ser uma exibição com 800 pessoas, pode ser uma exibição com 5 pessoas, eu fico... Porque é uma surpresa, enfim, saber como vai ser percebido, como vai ser... E principalmente o que é que eu vou aprender, né? O que é que eu vou descobrir do próprio filme, que eu descubro a cada exibição, eu descubro coisas novas. E me fez fugir nessa desilusão. Canto uma canção que me faça feliz. Então, minha paixão atual na pesquisa é essa história da mulher, o cinema de autoria feminina. Eu tô trabalhando agora com um objeto que é a questão de gênero, a mulher no cinema brasileiro. Em especial as documentaristas no cinema brasileiro, né, que é uma história bastante desconhecida da própria historiografia do cinema brasileiro. Uma lacuna que eu espero que... novas pessoas se debruçando, né, sobre essa questão possam perceber isso, porque eu acho que tem coisas a serem descobertas, né, assim. Então... E agora temos a grande estreia desta edição, a série Beats Sentidos. E é uma estreia premiada. A vinheta da série, que vai tratar a partir desta edição dos nossos 5 sentidos, foi premiado no Intercom Sudeste, com a melhor vinheta da região, e vai disputar no Intercom Nacional. Parabéns à aluna Mariana Pena, que fez a vinheta e apresentou o trabalho. Mas foi muito legal ganhar, assim. Por mais que seja um trabalho pequeno, é um reconhecimento do seu trabalho, sabe? E, pô, tudo bem, todas as pessoas do Sudeste não se inscreveram pra lá. Mas quem se inscreveu, perdeu e eu ganhei, sabe? Eu sou a melhor do Sudeste que fez uma vinheta que se inscreveu no Spocon. Então, é maneiro, sim. E agora você vai saber mais sobre o paladar, um dos sentidos do nosso corpo, e como ele se associa à visão e ao olfato. Também vai ter muita comida. Confira. Café. Morango. Doritos. Biscoito recheado. Bolinha de chocolate. Pão francês. O paladar é um processo de percepção dos alimentos e que envolve tanto o sentido do gosto, do olfato, assim como a nossa memória e as nossas experiências prévias sobre o alimento. Então, tradicionalmente, tem sido estabelecido que as papilas gustativas se organizam na superfície da língua em determinadas áreas que percebem melhor o salgado, o doce, o azedo. Mas hoje em dia se aceita que
outras áreas também têm capacidade na própria língua de perceber esses mesmos gostos. Você acha que a visão e o olfato influenciam no paladar? Ah, sim, afeta muito. Tipo, se eu acho que a comida tá feia, vai com certeza afetar e provavelmente eu não vou querer comer. O olfato, sim. Tipo, por exemplo, eu chego em casa sendo aquele cheiro de couve-flor, né? Que, pô, ruim. Eu acho que o olfato, principalmente. A visão é mais secundária, assim. Parece ter gosto de azedo. Morango? Uva. Tem gosto de água. Só que é água. Não gosto de nada. A percepção desse alimento, ela exige a participação de diferentes órgãos. Então, podemos começar. A visão. Então, a primeira impressão que a gente tem do alimento é quando ele ainda está no prato, quando ele está na nossa frente. Então, ela permite que essas características da forma como ele é apresentado sejam ou não agradáveis à pessoa, né? O olfato, desde quando o alimento está no prato ou está perto desse indivíduo, então inclusive quando está sendo preparado, esse olfato já oferece aqueles cheiros, aqueles aromas que fariam com que a pessoa soubesse já previamente qual alimento que está sendo preparado ou qual alimento que está sendo ou será oferecido a essa pessoa. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate. Qual a comida que você mais gosta e qual você mais detesta? Eu não gosto de comer jiló e uma coisa que eu gosto é pizza. Sushi é uma coisa que eu gosto muito de comer. O que eu detesto comer, quiabo. O que eu mais gosto de comer é lasanha. O que eu mais detesto, carne moída. O que eu mais gosto de comer é carne moída e o que eu mais detesto é peixe. Que alimentos que previamente oferecidos e que não tinham ou não tiveram conosco uma experiência agradável, nós não temos interesse em consumi-los e ou geram desprezo. Então, se eu estou vinculando a sensação de paladar a experiências prévias, a memória e a percepção individual, então existe subjetividade no paladar, sim. Será que é isso? Parece morango com brigadeiro? Não! Isso aqui é bêbado isso? Você não falou o que eu tenho que fazer? Que? Você vai olhar e dizer qual gosto você acha que tem. Ah, é só pra olhar? Depois, calma. Você acha que o olfato e o paladar influenciam... Não, mentira. Não, mentira. E a 20ª edição da Beats chega ao fim. Mas não se esqueça, a Beats continua na internet. Isso mesmo, a gente continua com você no site www.beatsciencia.uf.br e também no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau! Até a próxima!